Peixes, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam otimamente bem. Peixes, feliz ano novo astrológico, viu, meus amores? Hoje começa efetivamente o ano, que é quando o Sol ingressa em Áries. Eu estimo muitas coisas boas para vocês, tá? As bruxas, hoje, elas começam a ficar mais felizes, né? Porque é onde a gente comemora o ano novo, onde a gente acredita que de fato começa o ano, tá? Vamos lá para a sua leitura. É uma leitura intuitiva de acesso à energia coletiva, peixes. Pega aquilo que faça sentido para você, o que não fizer você solta, você descarta. Essa leitura vale para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, Marte, Saturno, Mercúrio em Peixes, casa 10, meio do céu, fundo do céu, descendente, são pontos importantes do seu mapa. Então, se você tem peixes nele, essa leitura super vale para você, tá? Vamos lá, espiritualidade maior, o que que traz aqui para a egrégora de peixes? Não deixe que seu passado te aprisione. Nó do sul. É hora de liberar a negatividade. Lua cheia em Escorpião. E tá vendo aqui que tem como se fosse um meridiano, uma teia? Aqui você tá muito preso no seu passado, né, peixes? Parece que você está ditando o que as coisas vão acontecer para você a partir de agora, muito mediante as suas experiências do passado. Lógico que nós somos frutos das nossas experiências, né? Daquilo que nos aconteceu. Acredito muito nisso. Eu acho que isso de alguma forma é uma verdade na nossa vida. Só quando a gente de alguma forma limita aquilo que a gente pode viver, porque a gente está acostumado a certas experiências que no qual a gente foi apresentado com a vida, é como se a gente ficasse numa frequência energética constante, sabe? Então, por mais que essas experiências ainda sejam muito vivas dentro de você, no seu corpo emocional, no seu corpo energético, aqui o trabalho é para você se permitir também que a vida te surpreenda, sabe? Uma vez um astrólogo falou para mim, lendo meu mapa, que eu tinha uma certa dificuldade em deixar a vida me surpreender. É como se tivesse uma descrença um pouco nisso. Então tá me vindo isso muito forte para você também, sabe? Eu não sou uma adepta de que a gente de alguma forma consegue abandonar o passado, nanã, porque eu não acredito muito nisso, porque o nosso passado compõe quem a gente é hoje. Mas quando a gente se deixa limitar a acreditar que aquilo que a gente pode viver no futuro, somente baseado no que nos foi apresentado no passado, a gente meio que se sabota de deixar a vida nos trazer grandes surpresas e grandes acontecimentos, sabe? Eu acredito que nesse dia, que hoje é um dia portal, é um dia muito energeticamente forte para você emanar aquilo que você quer viver. Eu faria um processo de liberação de tudo aquilo que me prende de viver uma realidade mais altiva. Então, você deixar um pouco o seu ego quieto, sabe? Fazer um trabalho de que tirar um pouco a voz desse ego, para que você consiga trazer um pouco a voz do seu coração para sua vida. Trazer um pouco a voz da positividade, da esperança, se permitir sonhar, uma coisa que é muito importante para a egrégora de peixes, para que de fato essa fantasia se torne um pouco de realidade na sua vida. Não tenha medo de sonhar, de fantasiar a realidade que você quer. Lógico que esteja preparado para se a fantasia não se tornar realidade, mas não perca essa sensação de que o melhor está por vir, porque isso pode ser muito ruim energeticamente para você, tá bom? As conclusões estão ao seu alcance. Seu comprometimento está sendo testado. Atravesse seus medos. Eu vejo que você está num período de provação, né? Eu acho que a vida ela tá te testando para se de fato você tá com coragem de deixar a velha história para trás, abandonar uma antiga personalidade, para que você de alguma forma venha viver um novo. Se você for uma pessoa que pediu pelo novo, orou muito por isso, vem pedindo por coisas novas na sua vida, novas conexões, novas oportunidades, se você está se encaixando nesse processo, esse seu pedido foi atendido. Só que a gente esquece que quando a gente pede uma coisa,
outras coisas vêm junto, né, com esse nosso pedido. E junto com esse seu pedido veio todo o processo de liberação emocional do passado, para ver se de fato você está pronto para viver esse novo. Esse dia, eu acredito que seja muito importante você receber essa mensagem hoje, porque ainda dá tempo de você fazer um processo de limpeza, de você ceifar tudo aquilo que não cabe mais na sua vida. Ceifar as energias, ceifar o caos, ceifar aquilo que não cabe mais, para que você entre como uma criança, sabe? Como uma folha em branco nessa jornada que você quer viver de alguma forma, tá? Deixa eu ver qual tarô, vou usar esse. É engraçado porque o baralho cigano tá me chamando. O baralho cigano tá me chamando. Não tem, eu vou atender o chamado aqui. É difícil trazer o baralho cigano nas leituras coletivas, né? Eu uso ela muito na leitura individual. Eu tô ficando até meio tonta, sabe? Eu sinto que é como se você tivesse um pouco sem controle muito das coisas que estão acontecendo com você. A sensação é de desconexão, porque de fato você está se desconectando de algo que não faz mais sentido para você, tá? Então, não fica muito preocupado com essa sensação, se você puder, de alguma forma, não fazer coisas muito grandiosas, se permitir ficar mais em casa, se permitir estar em estado mais meditativo, porque você de fato está se desconectando de uma história para vir para outra, tá ok? Vamos lá então, cigano. Traz aqui para mim como você quer conversar com peixes. Só um minutinho que virou aqui a carta, vou ter que embaralhar mais um pouquinho. Qual é a comunicação aqui com esse pisciano ou pisciana que vocês querem conversar? Vamos lá. A carta do livro, com a carta do cavaleiro, com a carta dos ratos, junto com a carta da carta. Carta do livro, carta do cavaleiro, junto com a carta dos ratos. O que que acontece? Se você agir agora, você vai tender a agir de forma que vai sugar a sua energia. Chegou o momento de você abrir um livro, e esse livro está me lembrando muito o seu Akasha. Talvez é o momento de você investir em leituras de vidas passadas, conhecer a sua alma, conhecer você além do personagem que você está exercendo agora. Por exemplo, eu agora aqui com vocês, nesse tempo, eu tô como Bruna Beatriz. Mas eu não sou só a Bruna Beatriz. Eu sou um conglomerado de experiências, não só dessa vida, como de outras vidas. Para quem já tocou meu corpo, já teve pessoas que são bruxas que tocaram meu corpo nessas terapias corporais, ou para quem já abriu assim meu campo, sempre me disse muito que eu tenho uma alma muito antiga. E de fato eu tenho uma alma muito antiga. Eu já estou vivendo nessa terra aqui há éons. Por isso que quando vocês me veem, você fala assim, Bruna, parece que você sabe de muita coisa, você é muito sábia e você é muito jovem para isso. O corpo é jovem, mas a minha bagagem, a minha alma é velha. Então aqui já entendi, ó, não deixa que seu passado te aprisione. Eu não tô falando só um passado dessa vida. Eu tô falando de um passado de outras vidas também. E olha que interessante que tá vindo para você, compreendi agora, tá bom, peixes? Preste atenção nisso que eu vou te falar. Aqui você pode estar tendo conhecimento de coisas suas de vidas passadas, e isso, ao invés de te ajudar, tá te limitando. Por isso esse cavaleiro aqui com a carta dos ratos. Por exemplo, você descobriu coisas sobre você, de vidas passadas, que de alguma forma você não se orgulha. Ou você tá vindo flecha, ou você tem medo de conhecer o seu passado e descobrir coisas sobre você que você não concorda tanto. Mas você sabe que para a gente trabalhar na forma de valores, na linha correta, muitas das vezes a gente tem que conhecer o negativo. Ou a nossa ancestralidade tem que viver certos personagens para galgar, né, certos terrenos para que a gente possa ter aprendizados e não repeti-los. Só que a gente só consegue olhar para isso com amor quando a gente se imuniza do julgamento. É muito perigoso olhar para a vida através de um viés de certo ou errado, de dualidade. Por quê? Porque quando você olha a vida através desse cenário dual, você de alguma forma começa a trazer peso para os cenários que no qual você enxerga. Por isso que quem entra para o mundo espiritual, quem consegue fazer leitura caixa, quem lida com esse mundo espiritual, a primeira coisa que eles trabalham muito é esse julgamento do ego.
Porque o ego ele tende a pesar as coisas, porque o ego ele sempre vai trazer a vida pelo olhar de dualidade. Então, quando você determina se uma experiência é certa ou errada, você está atribuindo valor pessoal naquilo. E se você atribui valor pessoal naquilo, você coloca peso e você deixa de sair de uma postura neutra de observador e você começa a ver de uma postura pessoal. Então, muito quem trabalha com a espiritualidade, ela tende a se imunizar um pouco do julgamento pessoal, para que olhe as coisas de forma neutra e possa ser um mensageiro. Quando eu abro uma consulta de tarô, quando eu abro uma leitura coletiva com vocês, eu não estou muito preocupada com meus achismos, se eu acho certo ou errado, se é bom ou mal. Eu quero que o filtro do meu ego silencie nesse momento, porque assim eu posso ser da melhor forma possível uma mensageira para vocês. Por isso que às vezes vocês falam: "Bruna, como é que você consegue ler nossa energia e tudo mais?" Porque aqui não é muito sobre Bruna. Eu tô aqui como um canal. Então eu consigo entrar muito no campo de vocês e entender o que vocês estão passando. E no final das contas, é muito interessante, né, como a espiritualidade me ensinou isso, tá? Que você pode treinar no seu coração. Eu tô sentindo muita energia nessa leitura, eu tô ficando arrepiada, esse meu canal aqui, ele tá muito ativado, então você tem que se reservar um pouco mais. Não se cobra hiperprodução nesse tempo não, senão você vai pirar, tá ok? É o momento seu. Se tiver que cancelar a agenda, se tiver que fazer cancelamentos, se prioriza, tá ok? Vai no seu limite. O seu limite ele pode estar um pouco menor nesses últimos tempos, mas é porque de fato é um momento muito de jornada de alma e espiritualidade sua. Mas naquilo que eu estava falando para vocês, voltando aqui no assunto. Como a gente, de alguma forma, consegue ver a vida através menos desse olhar do julgamento? Quando a gente começa a ver que tudo nessa vida tem a mesma essência, que é filho ou filha, que é fruto de uma coisa só, da fonte criadora. Eu sou feita da mesma essência que você. Eu sou feita da mesma essência que um bandido. O pior das pessoas da vida, elas são feitas da mesma essência que eu. Só que essa fonte, ela se manifesta de múltiplas formas. Então, somos da mesma essência e cada um manifestando essa essência de um jeito, porque essa essência ela é infinita, ela tem múltiplas possibilidades de manifestação. Então, quando eu pego esse elo, eu entendo que todo o mal que eu causo a você, eu também estou causando a mim. Porque o mesmo fio que passa aqui pelo meu coração, que me deixa viva, estava passando por você. É a teia cósmica, é o tal do efeito borboleta. Todos os meus aspectos, todas as minhas escolhas, as minhas ações, ela impacta na sua, que impacta na dele, que reverbera assim num efeito borboleta mesmo, sabe? De propagação de ações. Então, quando a gente entende isso, que nós somos uma colônia mesmo, a gente para com essa ideia de falar que o ser humano é isso, que o ser humano é aquilo, que o ser humano não presta, que a humanidade está perdida, que sei lá o quê, que perdi a fé na humanidade. É tão perigoso quando a gente proclama essas verdades. Quando a gente fala muito uma coisa, ela se torna uma verdade no inconsciente coletivo. E a gente começa a vibrar numa psicosfera tão baixa aqui do planeta. A gente hoje em dia, nada contra os animais, tá? Eu amo os animais, só aqui em casa parece um zoológico. Mas a gente endeusa os animais e a gente critica o ser humano. A gente perdeu a fé em nós mesmos. E não sei se você lembra, você é um ser humano. Mas isso é tudo, tem a força contrária também colocando isso na nossa mente, sabe? Fazendo com que a gente de alguma forma acredite nisso. Então o que eu quero te dizer, né, com relação a isso. Talvez você esteja enfrentando essa noite escura da alma. Noite escura da alma é muito forte. Mas sim, contrastando com essas questões que eu tô levantando aqui na sua leitura, que eu não tenho nem ideia de que título eu vou colocar para vocês, um grau de profundidade dessa leitura, né? É, para que você, de alguma forma, atravesse essa barreira do ego, para que você vá para outro patamar nesse cunho de ser utilizado pela espiritualidade, para que você dê fronte com esse aspecto sombrio e você possa se entregar mais nessa postura de transição planetária. Às vezes a gente tem que encarar esses aspectos nossos do humano, isso pode fazer com que a gente fique um pouco descrente de nós mesmos e da humanidade, para que a gente se espiritualize mais,
que na verdade isso é para você se espiritualizar mais, abandonar um pouco as vicissitudes da carne e estar, né, ser um ser espiritual, mas num corpo carnal. Muito espiritual a sua leitura, tá? É mais aqui para peixes. A carta da roda da fortuna fala que as coisas vão mudar. E eu sinto muito uma linha de destino também, sabe? Não fica se preocupando, porque uma coisa que estava aqui, uma hora pode estar aqui. Muita oscilação energética e emocional no seu campo, tá bom? Aceite esse momento de oscilação, acontece, tá? Dois de paus meio atravessado. Nossa, agora eu tô muito nessa energia. Você sente um misto de sensações ao mesmo tempo. Você é muito intuitivo ou intuitiva, você sente muitas coisas, pode se por isso que talvez você esteja muito descrente do lado humano, porque estar num corpo físico para você pode ser muito, muito, muito desafiador. E cada hora eu sinto uma coisa. Uma hora eu sinto vontade de descansar, uma hora eu sinto vontade de viver, outra hora eu sinto vontade de me libertar de tudo, outra hora eu sinto responsabilidade. Eu sinto um mix de coisa ao mesmo tempo, assim, é muito louca a sensação de estar junto a você. Rainha de Pentáculos com o Imperador. Aqui são seus mentores, por isso esse dois de paus que vê essa dualidade. Aqui você não precisa ficar tão preocupado, porque tem dois mentores trabalhando muito no seu aterramento. Você pode ver que quando você sai muito, parece que tem uma força que te puxa, tá? Isso tem energia de dois mentores, uma mulher e um homem, te ajudando nesse processo de aterramento frente a essa múltipla oscilação emocional. E você pode sentir a sua energia mudando muito, tanto do aspecto yin quanto para o aspecto yang, por causa muito dessa influência desses dois mentores que ficam atuando no seu campo, tá? A nível energeticamente superior, o mentor ele é mais elevado, então a gente pode estar lidando com uma energia de um arcanjo e uma energia de um ser que atua aqui no astral. Uma energia mais próxima, energia telúrica, e outra mais próxima, energia angelical, tá? Seis de copas, olha lá que fala de passado, você tá vendo? Você está revisitando muito o seu passado. Eu falo que quando a gente tem compaixão pelos nossos erros, quando a gente tem compaixão pelas coisas que a gente não se orgulha de nós mesmos, a gente começa a ter compaixão pelos outros. Quando a gente se perdoa, quando a gente deixa de ser o nosso maior carrasco, a gente consegue ter um olhar mais altruísta para os demais. Faz sentido para você? E quando uma pessoa ela é muito cruel, muito exigente com a outra, você pode ter certeza, ela é assim muito mais com ela mesma, tá bom? Junto com a Imperatriz, eu vejo cura com a mãe e cura também no processo da barriga da mãe. Inclusive, vocês são peixes, vocês são a casa 12. A casa 12, para alguns astrólogos, fala do processo gestacional. Então, você pode ter tido certas questões ali que começaram desde a barriga da sua mãe e que hoje você tem essas sensações, tem essas travas, tem essas limitações, você não tem ideia de onde elas vêm e vem lá do processo da barriga da sua mãe, tá bom? Talvez fazer um processo de regressão para a barriga da mãe pode ser muito interessante. Tem essas terapias corporais que fazem isso, microfisioterapia, acho que acupuntura não, né? Mas eu não conheço. Inclusive, eu quero muita indicação de quem trabalha com essa coisa de regressão, de hipnose. Eu não conheço ninguém. Eu sou muito desconfiada. Meus mentores não me trouxeram ninguém ainda. Vocês já viram que até hoje, quando vocês me pedem indicação, a única coisa que eu faço indicação é do Cláudio Barros, que ele faz leitura de mapa, os cursos dele são incríveis, mas é porque meus mentores me mandaram para ele. E quando vocês vêm falando assim de alguém, é porque eu já tive aval dos mentores para falar. Agora, de regressão e hipnose, também queria muito, não conheço. Todos os meus processos de hipnose e regressão eu fiz sozinha, tá ok? Quem tiver e quiser confiar no trabalho, pode. Olha lá, 8 de ouros. Eu vejo que é um trabalho muito pessoal, de autoconhecimento. É o seu momento. Lembra disso. É o seu momento, tá? Respeite. Tirar o conselho final para vocês, senão a gente vai ficar prolixa. Com 4 de paus. Sozinho você não tá bom? Sozinho você não tá. Para alguns aqui vai aparecer uma sociedade no seu trabalho que vai aliviar muito dos pesos que você sente.
Alguém investindo em você, ou alguém que vai gostar do seu trabalho, vai querer te apresentar uma proposta. Isso vai te ajudar bastante, porque parece que sozinho está um pouco sobrecarregado, tá ok? Vejo uma sociedade aparecendo. Para outros, eu vejo você fazendo muito um trabalho de processo de yin e yang. Isso vai te dar o caminho do meio. Se a gente começa de alguma forma a curar o nosso feminino com o nosso masculino, a gente consegue olhar a vida através de um olhar pelo terceiro olho e não pelo olhar da dualidade. Isso promove a ascensão espiritual, tá ok? Muito espiritual a sua leitura, tá? Meus amores, vou convidar vocês ao julgamento, é uma coisa de destino. É a sua linha de vida acontecendo, tá ok? É engraçado porque eu estava muito com o 9 de paus na cabeça, porque quando eu li essa leitura aqui, quando eu vi essa carta, as conclusões estão ao seu alcance, me lembrou muito da carta do 9 de paus, porque o 9 de paus são sempre esses pauzinhos, sabe? E aqui também tem vários paus tampando a lua. O que que acontece? Deixa eu dar esse recado a vocês, que quando me chama a atenção é interessante eu falar. Não precisa se desesperar não, tá? Porque o 9 de paus é aquele que fica tentando fazer, esperando a próxima batalha, fica de alguma forma procurando muito, sabe? Agora que eu falei de regressão, você pode, eu tenho que fazer uma regressão, não, não, não. Calma, calma. Às vezes a gente não precisa buscar nada, a coisa vem. Sai desse desespero. As conclusões, elas vão se dar por conta própria. As culminâncias, elas vão se dar por conta própria, tá bom? Sai desse desespero desse 9 de paus, que isso não vai ser interessante pra você, só vai te desgastar. Tá ok? Entrega na mão dos seus mentores, coloca a mão na espiritualidade, segura a mão de Gaia e vai no seu caminho que o processo vai se desenrolando. Combinado? Meus amores, vou convidar vocês a se inscreverem, a conhecerem o canal do Caminho da Sacerdotisa. Ontem eu postei um vídeo super interessante que os mentores me ensinaram como a gente pode saber se estamos no caminho certo ou não, tá? Vou te convidar para ir lá, conhecer o que é o canal. Tem um vídeo de boas-vindas onde eu explico qual é a proposta do canal. Caso vocês se identifiquem, se inscrevam, ativem as notificações para que vocês possam sempre estar a par, né, dos próximos vídeos que eu vou postar por lá. A minha agenda, ela tá um pouco caótica, porque eu não tô conseguindo fechar para o mês, como eu sempre faço. Eu abro a agenda para o mês, fecho todas as vagas, e aí eu já tenho o mês fechadinho. Eu tô abrindo por semana, eu tô abrindo aos poucos, porque agora eu tô com alguns compromissos, então às vezes eu não consigo atender alguns dias, outros sim, então eu tô agendando conforme eu vou vendo os horários sendo liberados. Então, se você tem interesse, entre em contato comigo. Pode ser que eu demore um pouco a responder, porque eu vou vendo os horários que eu tenho e eu vou liberando aos poucos, tá? E no meu site vocês podem se adiantar com os valores que eu trabalho, os tratamentos, preço, formas de pagamentos, tudo tem lá no site. Aí deixo o meu contato somente para agendamentos, combinado? Eu quero dizer que eu sou muito grata pela sua presença. Eu estimo sucesso na sua jornada, peixes, e até a próxima.